1h20 agora, seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Eu sou Tabata Porte e a partir de agora você fica muito bem informado e ouve ainda a análise de especialistas. Hoje é dia de falarmos sobre escola, direitos do consumidor e muitos outros assuntos relevantes. E olha, neste sábado, você sabia que é celebrado o Dia do Consumidor? É um dia mundial, viu? A data relembra a importância da legislação para a proteção de direitos de todos os brasileiros na compra de produtos e ainda em relação a serviços prestados. Prestes a completar 35 anos, o Código de Defesa do Consumidor ainda não é conhecido como deveria. Com isso, acontecem várias dúvidas e reclamações sobre o comércio digital, companhias aéreas e propaganda enganosa continuam crescendo. Celebrado no mundo todo desde o século passado, o Dia do Consumidor se tornou uma data marcada para garantir e conscientizar as pessoas sobre os direitos dos consumidores, além de reforçar o compromisso das empresas e lojas em cumprir todas as leis que os protegem. Sempre lembrado no dia 15 de março, o comércio aproveita o enfoque para dar destaque em campanhas, dando descontos e fazendo promoções que aquecem as vendas e atraem os clientes para os centros comerciais. Mais que as promoções, a data marca a importância do conhecimento dos direitos garantidos a cada cidadão pela Lei do Código de Defesa do Consumidor. As regras das relações de compra e prestação de serviço entre empresa e cliente existem para serem cumpridas e exigidas pelos consumidores. Entre os direitos estão a informação clara e adequada sobre produtos e serviços, o direito ao arrependimento em compras fora do estabelecimento comercial, podendo desistir da compra em até 7 dias, a responsabilidade tanto da loja quanto o fabricante de respondem por defeitos do produto, a proteção contra cláusulas abusivas em contratos de consumo e os prazos de garantia legal, de 30 dias para produtos não duráveis e de 90 dias para produtos duráveis. Para as compras online, o consumidor tem o direito de arrependimento, que é um prazo de reflexão para o consumidor avaliar se aquele produto era o que ele esperava ao contratar, que é de até 7 dias após o recebimento do produto, podendo solicitar a devolução sem justificativa, sem despesa e com reembolso integral. Pois é, e eu disse, no comecinho do jornal que hoje é o Dia do Consumidor, é um Dia Mundial do Consumidor, uma data extremamente importante. E olha só, imagina, você sabia que a data ela foi criada em 1962, então é uma data muito antiga. Isso foi lá nos Estados Unidos pelo presidente John Kennedy. Ele enfatizou que todo consumidor tem direito essencialmente à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. No Brasil, essa luta se consolidou com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor em 1990. A legislação revolucionou as relações entre clientes e empresas e serviu de referência para outros países. Mas para o marketing, vendas e, claro, para nós consumidores, a data ela é importante para as compras e para o varejo. Entretanto, uma pesquisa do Procon de São Paulo de 2024 revelou que 90% dos consumidores consideram o Código de Defesa do Consumidor eficaz. Mas como a gente viu na reportagem, muitos ainda desconhecem conceitos básicos. As dúvidas mais comuns envolvem cláusulas abusivas, direito de recal e garantias legais. Já outros acreditam ter direitos que, na verdade, não são garantidos por lei. O porta-voz do Procon de São Paulo, Robson Campos, fala sobre a importância desse dia. Vamos ouvi-lo. O Código de Defesa do Consumidor tem os princípios garantidos, na própria Constituição Federal. É uma das legislações mais reconhecidas como positiva no mundo. Nós temos direitos básicos, princípios que levam em conta a dignidade da pessoa humana, a transparência e harmonia das relações de consumo e a política de efetiva proteção e reparação dos danos causados aos consumidores. Nós temos sim um ordenamento jurídico, um instrumento de cidadania, o Código de
Defesa do Consumidor, que é extremamente importante para a proteção do cidadão. A defesa do consumidor vai muito além da resolução de conflitos. O Código, quando ele fala em proteção e defesa do consumidor, a proteção é exatamente o aspecto preventivo, que é o mais relevante e mais importante na relação de consumo, que é evitar que o problema ocorra, que os conflitos ocorram, que os danos ocorram aos consumidores. E para isso o trabalho de educação, de orientação, de diálogo com o mercado, com os fornecedores, orientando-os, buscando a composição coletiva dos conflitos de consumo, dos eventuais riscos de judicialização desses conflitos, então de forma a buscar a pacificação, a harmonização, a composição. Isso é o melhor para o Estado, para a sociedade e principalmente para o consumidor. E agora a gente muda de assunto e fala sobre o trânsito, porque muitas pessoas, hoje é sábado, né? E final de semana muitas pessoas pegam a estrada para ir para o litoral. E olha, depois de cerca de 10 horas, a Via Anchieta em São Paulo foi totalmente liberada para o trânsito. Desde as 11 horas da noite de sexta-feira, a pista sul sentido litoral estava bloqueada para a remoção dos destroços da passarela que caiu. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informou que o trecho da rodovia Anchieta, interditado no fim da noite desta sexta-feira, foi liberado por volta das 9 horas da manhã deste sábado. O bloqueio na pista sul foi realizado para a retirada dos escombros da passarela de pedestres, que caiu após ser atingida por uma carreta na altura de Cubatão, em São Paulo. O veículo atingiu a passarela do quilômetro 52 da Via Anchieta, causando a queda da estrutura e bloqueando completamente a via. Segundo o motorista, o acidente ocorreu após ele descer do caminhão sem puxar o freio de mão para conversar com um caminhoneiro que havia batido e quebrado o retrovisor do seu automóvel. Segundo a Ecovias, a remoção dos destroços da passarela demorou cerca de 10 horas. Centenas de motoristas com destino ao litoral de São Paulo enfrentaram quilômetros de congestionamento no sistema Anchieta Imigrantes nesta sexta-feira. A pista norte, sentido capital, também foi interditada para limpeza e foi liberada por volta das 6h30 desta manhã. A carreta que causou o acidente é da frota da Marimex, que confirmou a identidade do motorista que aparece nas imagens. Em nota, a empresa informou que está colaborando com as autoridades para investigar as causas e tomar todas as providências necessárias. E agora a gente fala de outro assunto relacionado à saúde, porque ao longo dessa semana nós falamos sobre os 5 anos da pandemia da Covid-19. Quase 7 milhões de pessoas perderam a vida para a doença em todo o mundo. No Brasil, 715 mil óbitos foram registrados. O cenário poderia ter sido diferente? Há algum legado positivo da pandemia? E ainda, qual a importância da vacinação para manter a doença controlada até hoje? Vamos ouvir agora a análise e opinião do Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e do mestrado profissional da FGV de São Paulo. Ainda bem que os estados, uma parte deles, e também muitos municípios foram nesse caminho. Criaram suas próprias estruturas de resistência, de distribuição de comida, de distribuição de recursos, de distribuição de decisão sobre o que fechar, o que abrir. Essa foi um erro muito grande. O outro erro muito grande foi ter parado as escolas durante 2 anos. Isso prejudicou muito e ainda vai prejudicar muito as nossas crianças. E chegamos tardiamente às vacinas, mas graças a Deus chegamos. Esses são os erros mais importantes que nós cometemos durante a pandemia. O doutor Vecina falou ainda sobre os legados da pandemia. Vamos ouvir. O grande legado da pandemia, sem dúvida nenhuma, foi o reconhecimento da importância de existir o SUS, de ter um sistema de atenção à saúde de base universal, com a responsabilidade de segurar a onda de mortes e de sofrimento. O SUS foi fundamental.
E eu espero que a população brasileira não esqueça disso. Neste momento, o SUS está sob ataque. Aqueles que querem o equilíbrio fiscal cortando o SUS, cortando a educação. Temos que conseguir lutar contra essa onda anti-SUS. Pois é, e ele falou ainda sobre a importância da vacinação. Vamos ouvir. Essa é uma questão que sempre volta, né? Será que nós conseguiríamos controlar a pandemia sem a vacina? Seria impossível controlar a pandemia sem a vacina. A vacina foi fundamental. Dado o aparecimento de novas cepas, não existia possibilidade de alcançar o que o Bolsonaro sonhava alcançar, que era a imunidade de rebanho. Sempre que estávamos próximos de alcançar a imunidade de rebanho, havia a criação de uma nova cepa e elas eram muito destrutivas. A doença continua aqui entre nós, a SARS-CoV-2, e nós temos que nos vacinar para evitar ter a doença. Hoje a doença é muito menos letal, ela mata muito menos, mas ela continua existindo entre nós, e principalmente as pessoas mais debilitadas, como os idosos, os portadores de comorbidade, poderão ainda falecer dessa doença. O vírus está no nosso meio e não vai desaparecer. Nós vamos ter que fazer a vacinação anual da Covid-19. Nós ouvimos o médico sanitarista Dr. Gonzalo Vecina Neto. Agora a importância, sobre a vacinação contra a Covid-19. E agora a gente muda de assunto porque nós vamos falar sobre o Mulheres que Vencem, um evento muito importante da Igreja Internacional da Graça de Deus, porque a edição deste sábado acontece hoje, o primeiro culto Mulheres que Vencem de 2025 na Igreja Internacional da Graça de Deus, na capital paulista, a sede. Um espaço para que as mulheres possam aprender, se fortalecer e a vencer os desafios diários com ensinamentos bíblicos. E o Ismael Nascimento está lá neste momento e traz agora os detalhes deste culto ao vivo. Ismael, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, Tabata. Olá, boa tarde a você que está aí na sintonia, se informando, buscando a notícia. Estou aqui, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Aqui vocês podem perceber que o evento ainda está acontecendo. O câmera vai mostrar para vocês as imagens. Muitas mulheres que estão aqui presentes, buscando querer vencer com Jesus. E hoje foi uma programação muito especial, porque elas merecem. Hoje teve muito estudo da palavra do Cristo, louvor, oração, e esse culto começou, Tabata, e também a você, às 11 horas da manhã. Mas olha, muitas caravanas chegam desde as 7 da manhã aqui para marcar o seu lugar, para reservar o seu espaço, porque às 11 horas é o momento sagrado para cada uma delas. Eu conversei com a pastora Thaís Benevente e ela compartilhou com a gente, nós estávamos conversando, como esse evento tem ajudado as mulheres a vencer. Que elas se programam para estar aqui presente desde cedo, para poder fazer parte desse grande encontro com Jesus. Vamos acompanhar agora a palavra da pastora. Elas se comprometem primeiro com Jesus, E quando a coisa é boa, quando a gente vê resultado, quando tem frutos, a gente volta para receber mais desses frutos. Então, assim tem sido as reuniões das mulheres. Eu volto a dizer sempre que a reunião de mulheres ela é uma celebração de todo um trabalho que é feito ao longo do ano. Então, a gente começa essa reunião aqui, trazendo essa mensagem de incentivo e encorajamento para elas, onde elas conseguem ter um direcionamento para o ano todo, e assim vai ser. E por isso elas sempre voltam, porque, poxa, o que vai ter esse ano? Eu quero receber. Então, glória a Deus por isso. A gente fica feliz. Qual é a próxima edição? Tem uma expectativa já? Tem, ele é para junho ali, o terceiro sábado de junho, então vai ser especial. E já tem tema também, falando um pouquinho das Déboras, que foram grandes mulheres de Deus, ou melhor, uma grande mulher de Deus, juíza e profetiza. E a gente vai ensinar um pouquinho essa mulher a ter o espírito de Débora para ela vencer. Mas é um spoiler aí para junho.
Acabamos de acompanhar a palavra da pastora Thaís Benevente, que é líder do movimento Mulheres que Vencem. Agora nós vamos acompanhar a palavra das mulheres que chegaram cedo aqui para poder fazer parte desse evento. Vamos ouvir a palavra da Aldemira da Silva e também da Andréa Galdinho. Elas compartilham com a gente como esse evento tem ajudado elas a vencerem. Para mim é muito maravilhoso. Muito maravilhoso esse evento. Primeira vez que eu vim, gostei bastante, aí voltei outra vez. E qual é a sua expectativa no dia de hoje? Eu saí daqui renovada, muito alegre e feliz. Fico muito feliz de estar participando. A gente sempre participa na igreja, já tem 23 anos que eu sou da Igreja da Graça e fico muito contente de estar aqui hoje com a minha mãe, com a minha filha, né? Desfrutando desse dia agradável aqui junto com todo mundo. E qual a importância de ter um evento focado para os desafios das mulheres? É muito importante, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que a mulher está sendo muito humilhada, discriminada, tem sofrido muitas agressões, né? Então a gente está passando por um momento bem difícil aí no Brasil, né? No mundo. Mas é bem importante esse momento para a gente poder se reunir, orar, buscar, saber que a gente não está sozinha nesse mundo, que a gente tem Deus, né? Tem o Senhor Jesus e que a gente juntos somos mais fortes. Acompanhamos as palavras da Aldenira da Silva e Andréa Galdinho, compartilharam com a gente como esse evento tem ajudado a vencer, a superar os desafios, né? Porque as mulheres enfrentam grandes desafios. E esse espaço aqui, como vocês estão vendo, aqui na igreja, é o momento delas de louvar, de agradecer, de aprender e assim poderem voltar para o dia a dia mais fortalecidas espiritualmente. Tabata, e também você de casa, eu vou ficando por aqui. Vai ter, quem puder e tiver agenda, às 16 horas, vai ter outro culto, Mulheres que Vencem, ainda neste sábado. Dá tempo de você se organizar, a igreja fica aqui localizada na capital paulista, tá aí você pode estar presente, tá certo? Fico por aqui, um forte abraço a você e também a você, Tabata. Até mais! Um abraço, Ismael. Muito obrigada pelas informações e ao câmera também que está com você, que mostrou bem. O mais incrível, gente, é que a igreja está completamente lotada, né? Vocês viram a quantidade de mulheres buscando por um renovo, pelo fortalecimento da fé, da vida espiritual, que é extremamente importante para que nós, mulheres, estejamos fortes, preparadas para lutar no dia a dia, que são muitos os desafios, como o Ismael bem disse. E aí você se prepara para estar aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na Avenida São João, no centro de São Paulo, é bem pertinho do metrô República, linha vermelha. Então, esteja presente às 16 horas no primeiro Mulheres que Vencem 2025. E olha, ainda falando delas, em 10 anos, o percentual de mulheres matriculadas no ensino superior mais que dobrou. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2023, elas representavam quase 60% das matrículas. O Censo Escolar de 2023 revelou que na educação básica, as meninas representam menos da metade dos estudantes, ou 49% das 47 milhões de matrículas totais. Isso significa que elas ingressam mais no ensino superior do que os homens. Isso porque as mulheres representam 59% das cerca de 10 milhões de matrículas nas universidades brasileiras. Segundo o Ministério da Educação, entre 2013 e 2023, o percentual de mulheres matriculadas no ensino superior aumentou 138%. Apesar disso, as mulheres ainda sofrem com remunerações menores no mercado de trabalho. Um boletim especial do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos apontou que diretoras e gerentes ganharam, em média por mês, R$ 6.800, enquanto homens, nos mesmos cargos, ganham mais de R$ 10.000, uma diferença de mais de R$ 3.000 mensais. O IBGE também indica que, na menor camada de remuneração, as mulheres que ganham até um salário mínimo são 37%, contra 27% dos homens.
Com isso, os números mostram que, embora exista um avanço das mulheres no ensino superior, essa conquista não se traduz em igualdade no mercado de trabalho. E olha, a data de hoje é para celebrar e destacar a importância da educação na formação de cidadãos críticos, independentes e inovadores, porque hoje é o dia da escola, mas também para debater os inúmeros desafios ainda enfrentados na educação do Brasil. O Brasil conta com mais de 47 milhões de estudantes espalhados em 178.500 escolas, de acordo com dados do Censo Escolar 2023. O levantamento feito pelo Ministério da Educação por meio do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, revela um marco significativo na educação brasileira. Os números mostram uma evolução no cenário, mas também a necessidade de investimento. A rede municipal, que abriga 59,8% das escolas, é a responsável pela maior parte desse número, seguido pela rede privada. Segundo o censo, 113.700 escolas ofertam matrículas na educação infantil, distribuídas em mais de 76 mil creches e 99 mil pré-escolas. Já o ensino fundamental é oferecido em 121 mil unidades, com 103.700 nos anos iniciais e quase 62 mil nos anos finais. Para o ensino médio, mais de 29.700 escolas estão disponíveis. Em um mundo cada vez mais digital, o acesso à internet nas escolas se faz necessário. No Brasil, 162 mil instituições possuem conectividade, um número alto, que facilita não apenas a infraestrutura educacional, mas também o acesso a informações e recursos digitais. De acordo com o censo, a infraestrutura escolar também deve ser destacada. Entre 2021 e 2023, houve um aumento significativo no número de ambientes, como salas de leitura e quadras esportivas, de 66.500 para mais de 68 mil. A inclusão também teve um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade e a escola é o primeiro passo para garantir o acesso incondicional a todas as crianças e adolescentes em suas diversidades. Dados do censo mostram que um pouco mais de 50% das escolas têm banheiros adaptados para pessoas com deficiência e apenas 23% possuem salas de atendimento especial. Porém, segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, 67% dos entrevistados concordam. Os professores não têm formação para ensinar crianças com deficiência. O Censo Escolar 2023 revela avanços, mas ainda há caminhos a percorrer para que as dependências nas escolas acompanhem as mudanças da sociedade e acolham crianças e adolescentes em todas as suas necessidades. E o governo federal lançou um guia sobre o uso de telas por crianças e adolescentes. O documento, lançado nesta semana, traz orientações para pais e educadores lidarem com o uso desses dispositivos digitais. O governo federal lançou Crianças, Adolescentes e Telas, guia sobre o uso de dispositivos digitais. O documento traz orientações e é direcionado a pais e educadores que lidam com o uso de dispositivos por crianças e adolescentes. O guia está disponível no portal do governo federal. A novidade vem pouco tempo depois da lei que proíbe estudantes de usem aparelhos eletrônicos nas escolas, até mesmo nos intervalos. Agora, o manual traz informações para os adultos lidarem com essa mudança. Algumas das orientações são que as crianças só usem telas a partir dos 2 anos, exceto se for para contato com familiares por videochamada, que crianças não tenham smartphones próprios antes dos 12 anos, o uso de dispositivos eletrônicos por adolescentes de 12 a 17 anos deve acontecer com o acompanhamento dos familiares ou educadores. Crianças e adolescentes com deficiência devem ser estimulados a usar tecnologias para fins de acessibilidade. Escolas devem evitar tarefas pedagógicas que estimulem a posse de aparelhos celulares próprios, bem como o uso de aplicativos de mensagem por crianças menores de 12 anos.
E agora a gente traz notícia de economia, porque nós temos falado ao longo do jornalismo aqui na Rede TV sobre a declaração do imposto de renda que começa já nesta segunda-feira. Então, se você não preparou a documentação, é bom começar já a se preparar, viu? E o presidente Lula disse que vai anunciar a isenção do imposto para quem recebe até R$5 mil mensais na próxima terça-feira. A fala do presidente ocorreu em Sorocaba durante a entrega de 789 ambulâncias do SAMU. A isenção do imposto de renda para trabalhadores dessa faixa salarial é uma promessa de campanha que Lula não conseguiu cumprir até o momento. Na declaração, ele criticou o fato de que a tributação cai de maneira mais dura nos trabalhadores. Vamos anunciar dia 18 que quem ganha até R$5 mil não pagará mais imposto de renda nesse país. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes nem paga. Inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Então o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, sabe, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega. No mesmo evento, o presidente anunciou uma nova política de crédito, voltada para a reforma de casas. Uma outra coisa que eu quero anunciar logo é um crédito para a reforma de casa. O cara que quer fazer um banheiro, o cara que quer fazer um quartinho a mais para a filha, o cara que quer fazer alguma coisa mais na garagem, o cara que quer fazer mais uma cozinha, o cara que quer fazer um puxadinho, ele vai ter crédito para fazer esse puxadinho. É assim que a gente vai recuperar a grandeza do povo brasileiro. Essas medidas são apostas do presidente para tentar recuperar popularidade que, nesse momento, é a pior da história dos seus mandatos. E quem sabe garantir um candidato governista competitivo na eleição do ano que vem, que pode ser ele mesmo ou outro nome escolhido pelo PT. E agora vamos falar sobre saúde mental, porque o número de pedidos do benefício por incapacidade temporária por ansiedade dispararam e atingiram o maior número de concessões em 10 anos. E esse ranking ocupa o primeiro lugar do Ministério da Previdência Social pelo 4º ano seguido. Os afastamentos por depressão aparecem na sequência. O benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, é regulamentado pela Lei 8.213 de 1991 e permite aos segurados do INSS diagnosticados com ansiedade ou depressão se afastarem do trabalho para se tratarem. Para ter direito ao benefício é necessário estar incapacitado para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. O segurado também deve ter contribuído para a Previdência no mínimo nos últimos 12 meses antes do período de incapacidade. O volume total de auxílios concedidos pelo INSS teve uma alta de quase 40%. Foram 141.414 casos de transtornos ansiosos e 113.604 casos depressivos. Para solicitar o benefício por incapacidade temporária, os segurados podem fazer o requerimento por meio de análise documental, diretamente pelo aplicativo Meu INSS, e ter o benefício concedido mais rápido, sem passar pela perícia médica. O usuário deve acessar o Meu INSS ou então a Central 135. Deve anexar documento médico, seja ele laudo, relatório ou atestado. Esse material deve estar legível, sem rasuras, e conter o nome completo do paciente, a data de emissão, informações sobre a doença, o período estimado de repouso necessário e a assinatura e carimbo do profissional. A documentação é encaminhada à Perícia Médica Federal, que realiza a análise documental e estabelece o tempo de duração do benefício. Caso necessário, com outro atestado, o segurado pode solicitar a prorrogação do benefício, desde que a soma deles não ultrapasse 180 dias. Dados do INSS também apontam que ocorreu um aumento de auxílios-doença no geral, incluindo transtornos físicos.
E isso ressalta, né, a importância de buscar ajuda médica, ajuda psiquiátrica ou com psicólogo para a gente proteger a nossa mente mesmo dos problemas do dia a dia, que não são poucos, viu? E começou a valer nesta sexta-feira o imposto zero para a importação de alguns alimentos, carne, açúcar, milho e café. Vamos ver agora o que fica mais barato. O governo anunciou a decisão de zerar os impostos de importação para alguns alimentos. A medida deve ajudar na diminuição dos preços desses itens que estão pressionados pela inflação. No momento, a inflação é uma das principais preocupações do governo Lula, porque isso tem um grande impacto em como a população enxerga a gestão do presidente. Confira a lista de produtos. A carne estava com a tarifa de importação em 10,8%, o café com 9%, o açúcar com 14%, o milho com 7,2%, o azeite com 9%, o óleo de girassol com 9%, a sardinha com 32%, biscoitos com 16,2% e as massas alimentícias com 14,4%. O governo federal afirmou que ainda não tem um estudo concluído de qual será o impacto financeiro para o consumidor, ou seja, o preço do produto final na prateleira do mercado para o consumidor. E olha, no começo do jornal eu já tinha dito que hoje é dia do consumidor, né? E pegando carona nessa data, os lojistas eles fazem hoje a Black Friday do primeiro semestre. A semana de descontos ao consumidor começa hoje. A ideia é aquecer as vendas com promoções em diferentes segmentos. A ideia inicial era fazer campanha de marketing para aumentar as vendas no varejo de apenas um dia. Mas a proposta acabou crescendo e ganhou a semana toda de promoções em todo o Brasil. Segundo a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a Semana do Consumidor é uma alternativa aos grandes picos de vendas do comércio, como a Black Friday e o Natal. Isso porque o primeiro semestre tradicionalmente registra um consumo menor em relação a outros períodos. As entidades reforçam que a campanha deve ter uma influência importante para o aumento do consumo no país e estão apostando em antecipar as vendas. Isso porque a projeção de alta nos juros pode impactar o consumo nos próximos meses e os economistas acreditam em um possível desaquecimento do varejo no segundo semestre deste ano e no ano que vem. A diferença é que em outras épocas há uma busca maior por presentes. Já agora os clientes estão de olho em produtos para uso próprio. A Fecomércio SP disponibiliza que será maior a demanda por itens de saúde, higiene pessoal e beleza, superando os aparelhos e eletroeletrônicos. O faturamento ainda é menor em relação à Black Friday original. No primeiro dia da Semana do Consumidor do ano passado, o faturamento foi de 602 milhões de reais. Já no primeiro dia da Black Friday, em novembro de 2024, o faturamento chegou a 4 bilhões e 200 milhões de reais. E aproveitando que é final de semana, todo mundo de olho nos jogos de futebol. E vamos agora falar de esporte. Clássico Grenal, final do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Inter. E o jogador Neymar foi cortado da seleção pelo técnico Dorival Júnior na sexta-feira. Isso por conta de problemas físicos e ele não vai defender o Brasil nos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra a Colômbia e a Argentina. Neymar foi cortado da seleção pelo técnico Dorival Júnior devido a problemas físicos e não vai defender o Brasil nos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra a Colômbia e a Argentina. O camisa 10 não se recuperou de uma lesão na coxa esquerda sofrida recentemente no Santos e será substituído pelo atacante Endrick, do Real Madrid, confirmou Dorival em um vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol. O treinador também anunciou os cortes do zagueiro Danilo, do Flamengo, e do goleiro Ederson, do Manchester City. Vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Neymar do Santos, Danilo do Flamengo e Ederson do Manchester City. Após a realização dos exames
no dia de hoje. Estão em processo de recuperação em seus clubes, porém não estarão aptos a servirem a seleção brasileira nessa próxima data FIFA. Sendo assim, nós estamos desconvocando os 3 atletas. Desde o início do mês, Neymar vem sofrendo com um desconforto na coxa esquerda. No último domingo, o craque desfalcou o Santos na semifinal do Campeonato Paulista e o Peixe acabou derrotado por 2-1 pelo Corinthians. Sua ausência na partida decisiva gerou polêmica, porque dias antes, quando já apresentava problemas físicos, Neymar viajou ao Rio de Janeiro para curtir o carnaval. E amanhã, a primeira final do Campeonato Paulista, os grandes paulistanos Corinthians e Palmeiras. Preparem a emoção, viu? E agora a gente volta com Ismael Nascimento, que está lá na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo. E logo mais, às 16 horas, acontece o próximo culto Mulheres que Vencem 2025. Ismael, você já está por aí, aliás, está desde cedinho, né, acompanhando o culto, o encontro com milhares de várias mulheres reunidas na sede. Agora sim, estou vendo o Ismael. Conta tudo, Ismael, pra gente, por favor. Olá, Tabata, é a correria aqui, Tabata, estamos ao vivo aqui. Vocês podem perceber que o culto acabou de encerrar, o culto das 11 horas da manhã. O próximo é às 16 horas aqui na Avenida São João, aqui no centro da capital paulista. Eu vou conversar rapidamente com 2 irmãs que participaram aqui do encontro Mulheres que Vencem, para compartilhar com a gente a felicidade de participar. Nome, por gentileza? Elizabeth. Elizabeth, qual a emoção de ter participado? Foi algo extraordinário. A gente volta sem palavras para expressar o grande poder de Deus nessa reunião. Deus falou fortemente no meu coração. Foi muito lindo o mover de Deus. Muito obrigado, Elizabeth. Agora eu vou conversar com uma outra também que vieram de caravana de Suzano e saíram de lá às 7h30 da manhã. Nome, por gentileza? Meu nome é Nilsa, nós viemos do Colorado e hoje nós viemos aqui para receber uma grande bênção. A pastora Thaís, ela foi muito usada por Deus, ela veio para reanimar, para nos avivar e iluminar o nosso coração com essa palavra que ela trouxe hoje. Foi realmente uma bênção. Que maravilhoso. Muito obrigada, Ismael, pelas informações. Muito obrigada a você pela companhia. Até a próxima semana. Te espero. Tchau.